Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje vamos apresentar essa ferramenta maravilhosa que a gente desenvolveu para ajudar na gestão da TI, né? Obviamente, né, que vai dar uma visão geral dos ativos, dos dispositivos de rede, dos hosts que você tem na sua rede, né? Qualquer coisa que tem IP, o Net10 vai conseguir te ajudar a gerenciar, tá bom? Então essa é a ideia dessa ferramenta. Também você que é analista, que é especialista, analista de infraestrutura, analista de redes, aqui você tem uma ferramenta para conseguir fazer discoveries automáticos, descobertas automáticas na sua rede de forma muito simples e muito fácil, para você poder gerenciar tudo isso também, dar comandos remotos, poder emitir comandos em massa também, principalmente, né? Isso vai te ajudar muito na sua gestão e de não precisar ficar conectando ativo por ativo também, tá bom? Então, esse é o nosso site, aqui tem um overview sobre a nossa missão, visão, valores, também tem questões muito importantes sobre as nossas funcionalidades aqui, né? Lembrando que o foco do Net10, né, é ser uma ferramenta confiável e principalmente fácil de se usar, tá bom? Então, a gente desmistifica muito essa questão. A questão aqui é ser simples mesmo, né? Aqui vocês podem ter um acesso básico das nossas principais funcionalidades, mas caso você queira olhar mais um pouco, ir mais a fundo, você pode entrar aqui na nossa tela do acessar e vir aqui no Comece Agora. Já tem aqui uma tela de cadastro com os planos aqui, enfim, para você poder fazer sua aquisição, né? Os planos anuais aí com bastante desconto agora. E fazer um comparativo dos planos também aqui no canto, tá bom? Então você pode olhar o que cada plano contempla, quais funcionalidades, tá ok? Então, aqui você pode, inclusive, entrar em contato com a gente aqui no canto direito, aqui tem o WhatsApp para você falar conosco, caso tenha qualquer dúvida, ok? Então, fique à vontade para nos contatar. Eu vou logar com o usuário de testes nosso aqui, um usuário que está zerado, né? Então, ele não tem nenhum host, nenhuma descoberta, nada feito, eu zerei esse usuário. Tem algumas coisas ali que eu vou mostrar para vocês, né? Que a gente já usou ele outras vezes. Mas basicamente é o que? Aqui em cima, na parte direita superior, você vai ver as questões de perfil, configuração, a parte financeira, né, do Net10. Na parte direita também inferior aqui, vocês vão ver a IA, né, que faz, a gente embedou a IA aqui dentro para poder ajudar também as pessoas a tirar suas dúvidas no uso da ferramenta e também para fazer o onboarding inicial seu, tá bom? Então a IA faz um onboarding assistido, né, da mais alta performance possível, porque essa IA realmente te ajuda a entender cada detalhe ali, né? Basta você perguntar para ela, ela vai te dizer como você tem que fazer e por onde você tem que começar, tá bom? Então o onboarding está aqui numa sequência muito bacana já para você seguir, ok? Já na parte esquerda aqui, né, o menu expansivo, ele vai te mostrar aqui todas as funcionalidades que tem habilitadas para você. Como este aqui é um usuário que tem tudo habilitado, inclusive eu vou clicar aqui em usuários, que é onde controla os usuários desta organização aqui, né? Então a gente tem esta organização aqui, teste cadastrada, com este usuário aqui, né? Lembrando que quando você faz a compra do Net10, você vai cadastrar sua organização, CNPJ, os dados cadastrados da sua empresa lá, e você vai colocar um e-mail também, que vai ser exatamente o e-mail que vai ser o teu usuário principal, né, o teu usuário administrador. Aqui nós chamamos de usuário root, ok? Então você pode também criar outros usuários com permissões aqui abaixo, né, para não ter alguma visibilidade, algumas questões que você queira limitar, ok? Então essa aqui, dashboard, vamos voltar na dashboard, é a parte principal. E qual que é a ideia nossa hoje aqui? É mostrar um overview bem rápido do que se trata essa ferramenta do Net10, tá bom? Depois eu vou fazer as descobertas com vocês, para vocês entenderem de fato a ferramenta funcionando, como ela lida com a rede, com as questões de CLI, de comandos, enfim, né? E também para a parte de dispositivos e integração. A nossa primeira funcionalidade aqui não é uma funcionalidade, mas é onde é o core aqui, é a parte de inventário. Então, depois que você faz uma descoberta, todos os dados vão convergir aqui, né? Vão aparecer os nomes dos dispositivos, IP, MAC, sistema operacional, o status daquele dispositivo, né? Mais para baixo aqui vocês vão ver a CLI de rede. O que é isso aqui? É para você poder enviar comandos em massa. Como eu não tenho nenhum dispositivo ainda cadastrado, eu não consigo enviar comandos para nenhum. Mas aqui se tratam de equipamentos de rede, tá bom? Para quem é um pouco mais sênior na área de redes, né, na área de infraestrutura também, vai entender que aqui vão estar firewalls, aqui vão estar switches, aqui vão estar access points, tá bom? Roteadores. Então você vai cadastrar lá na integração esses dispositivos de rede e eles vão aparecer aqui para você na CLI, para você selecionar. Poxa, eu preciso fazer, por exemplo, né, só um exemplo, eu preciso fazer a liberação de uma regra da porta 81 em todas as minhas unidades. Eu tenho 80 unidades. Você vai vir aqui, vai selecionar os seus firewalls das 80 unidades e vai mandar um comando em massa para liberar aquela porta, né? Você vai mandar via CLI aqui. Ok? Lembrando que a conexão aqui nas integrações elas vão estar cadastradas via SSH, tá ok? Então, basicamente isso. A parte de nomenclatura, essa aqui eu acho que eu até vou conseguir agora criar uma para vocês, mas basicamente aqui nós criamos padrões de nomenclatura. Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui, porque essa é uma funcionalidade muito direta ao ponto, né? Então vamos dizer que eu criei aqui o padrão 01, ó. Já até tinha ali, né? Vamos supor que eu preciso... O que eu uso na minha organização de padrão de nomenclatura? Vocês estão vendo aqui que ele já traz uma prévia? Então, aqui é o disclaimer de como ele vai tratar as variáveis aqui que você utilizou. Quais variáveis eu utilizei aqui? Variável local, que é o local aonde esta máquina pertence. Por exemplo, aqui você vai criar nomes para os seus dispositivos, ou
sejam eles dispositivos de rede ou seus hosts, né? Você pode criar, por exemplo, eu vou padronizar a nomenclatura de todas as máquinas da minha rede. Então eu vou criar o padrão 01, que é para, por exemplo, o padrão que é o notebook, por exemplo, pode ser, ou desktops, né? Ou, melhor ainda, estações de trabalho, tá bom? Então eu vou criar assim, ó. Então esse aqui vai ser o padrão de nomenclatura para toda estação de trabalho. Ou seja, a estação de trabalho vai pegar desde notebook até terminais burros, né, os thin clients da vida, até desktops, ok? Então você vai criar um padrão de nomenclatura para esses dispositivos. Para isso você vai, poxa, mas o que eu coloco no meu padrão de nomenclatura? Vamos supor que você queira, já pelo nome do dispositivo, quando você abrir a sua, eu vou abrir aqui o CMD, vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu venho aqui e dou um hostname na minha máquina aqui. Opa, hostname. Então vocês vejam que ele apareceu o nome da minha máquina aqui, ó, que eu estou, tá bom? Vocês vejam que é um nome que eu não tenho o que saber muito. De fato, ó, nem é um desktop essa máquina que eu estou aqui, porque ela é um notebook. Então vocês vejam que está errado, tá bom? E é isso que a gente quer evitar na rede. A gente quer ter dados que tragam valor para a gente, que seja fácil a gente identificar os dispositivos e os ativos de rede. Então, a gente vai padronizar nesse caso aqui, vamos colocar o local aonde essa máquina pertence, qual o tipo, tipo é desktop, notebook, thin client, né? Departamento ao qual ela pertence, sistema operacional e por fim a sequência aqui, né, que é a numeração dela. Mas vamos supor que eu, poxa, achei interessante, vou usar esse padrão aqui que está sugerido, tá bom? Mas eu quero algo a mais, eu preciso de centro de custo. Então eu vou criar uma nova variável aqui, tá bom? No final aqui eu vou adicionar mais uma. Ou melhor, eu posso tirar, eu vou tirar o sistema operacional, não quero sistema operacional, tá bom? Ó, eu vejo que já sumiu aqui o sistema operacional. Eu vou adicionar uma outra que eu preciso de centro de custo. Eu vou chamar de CC, pronto, tá ok? CC. Vou chamar nome da variável. Opa, centro de custos, tá bom? Texto livre ou select input. O que é isso aqui? Aqui eu vou colocar as opções. Se eu deixar isso aqui, input com texto livre, o cara coloca o texto que ele quiser na hora que ele estiver criando a nomenclatura. Eu não quero isso, eu quero que ele selecione um nome padrão da empresa. Então, por exemplo, né, eu vou ter o centro de custo, por exemplo, 234, eu vou ter o centro de custo 345, e eu também tenho na minha empresa o centro de custo 456. Ok? Então, na hora que o cara estiver criando o nome ali, eu vou mostrar para vocês criando, campo obrigatório, tá? Vou marcar ele como obrigatório aqui. Ele só vai aparecer essas opções para a pessoa selecionar. Tá? Vou salvar essa variável, vocês vejam que ela já foi adicionada aqui. Ó, tá? Já colocamos o nome dela, ok, então vamos criar o padrão. Então tá aqui, criado o padrão de nomenclatura. Então na hora que agora eu vou vou gerar um nome, tá bom? Eu vou gerar um nome de uma máquina, por exemplo, poxa, chegou um desktop do setor de TI da minha matriz, tá bom? Então eu vou chegar aqui, gerar nome. Olha lá as variáveis que eu coloquei lá para mim selecionar. Então eu vou colocar aqui a da matriz, o tipo de dispositivo, vou colocar com desktop. O setor é TI e o centro de custo é o 456. Vou colocar aqui, ó, máquina do Luiz, por exemplo, tá? Só um exemplo, gerar nome. Tá aqui, gerou o nome, que você vai copiar esse nome aqui, certo? Isso aqui serve para quê? Para tua TI, né? Ou para você que é um administrador sênior, vai passar para o pessoal da parte de suporte, de N1, N2, que talvez coloque a nomenclatura, ou para o pessoal de campo que faz a nomenclatura, porque senão vira aquilo ali que vocês acabaram de ver na minha máquina. O cara coloca o nome que ele quiser na máquina. E com isso aqui, não há mais a possibilidade disso ser feito. Por quê? Porque ele vai ter que vir aqui e gerar o nome conforme o padrão que você criou. Tá bom? Isso aqui é para ajudar a padronizar. Poxa, eu criei esse padrão para estações. Eu posso vir aqui e criar um novo padrão para servidores, tá? Eu posso vir aqui, né? Vou copiar até o nome aqui, ó. A gente vai lá, estações, gerar nome. E aqui vai ser o padrão 02. E aqui eu vou colocar SRV, que são servidores. Poxa, mas nos meus servidores, Juliano, eu nem preciso de local, sabe por quê? Porque os meus servidores estão sempre na matriz. Então, pode vir aqui e tirar local. Você sabe que está lá. Aqui você vai colocar tipo do dispositivo. Óbvio que o tipo do dispositivo não vai ser mais notebook, desktop, etc. Certo? Por quê? Porque você está falando de servidores. Então, aqui você talvez vai colocar aqui, ó, você vai colocar virtualizador. Vamos colocar aqui, ó, o tipo do dispositivo. Opa, estou no campo errado. Virtualizador. Vou colocar VTR, tá? VTR. É o padrão para todo virtualizador. Eu vou padronizar assim. VM, Virtual Machine, né? VM, vou adicionar. Pode ser uma storage. Ok? Eu vou colocar só esses caras aqui. Pode ser salvar aqui. Vamos ver. Ok, já ficou aqui, ó. Os tipos já mudaram. Setor ou departamento, eu também não preciso mais de setor ou departamento.
correto? Porque vai estar aqui, na verdade, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, o sistema operacional eu vou precisar com certeza. Só que aqui vão ter mais, né? Aqui, ó, aqui eu vou poder colocar talvez um VMware, né? Eu vou poder colocar aqui talvez aqui, um Hyper-V, né? HP. Vou colocar assim. Opa, o Y ficou. Vou colocar tudo minúsculo mesmo. Tá ok? Óbvio que não vai ter servidor Windows 11. Talvez Ubuntu, Debian, Linux. Né? Vamos colocar aqui talvez um Proxmox aqui, né? Um PRMX, né? E salvar. O que mais que eu vou ter? Eu vou ter talvez o hack. Vou colocar aqui, ó. Bom. Hack. Lista é uma opção suspensa, ó. Aqui você vai poder colocar, ó, esse aqui tá no hack RCK 01. Você vai poder colocar no RCK 02 ou no RCK 03. Então, essas são informações importantes para você saber. Eu esqueci de marcar como obrigatório, então vou marcar tudo como obrigatório. Para você saber sobre aquele servidor. Né? O tipo do dispositivo, o sistema operacional que está nele. E aqui vamos supor que você quer saber se ele... Aqui você pode, enfim, inundar. Né? Você pode falar, poxa, esse aqui vai ser um servidor de aplicação, um servidor somente de banco. Né? Vão ter vários MariaDBs, SQL, vão ter vários tipos de aplicação, desde web, HTTP, HTTPS também, questões de FTP, TFTP, tá bom? Então aqui você pode criar nessas variáveis aqui várias questões. Então você vem aqui, cria o padrão, e na hora de montar o nome aqui mais uma vez, ó, vai aparecer qual padrão você quer utilizar. Ó. No caso ele veio pré-selecionado o padrão aqui, que é o 01, você muda para o 02, ó. Você veja que ele já muda as variáveis para selecionar aqui. Vamos supor que a gente é um virtualizador, Proxmox, está no hack 01, tá bom? Vamos colocar aqui, pool principal. Gente, se você não é ou está iniciando na área de TI, ou não é exatamente da área de TI, tá? Não fique com medo dos termos que a gente está utilizando, mas é só para poder exemplificar aqui, tá bom? Então aqui, ó, criamos, ó, virtualizador, Proxmox, hack 01, servidor 01, tá bom? Então aqui você já tem o padrão de nomenclatura todo organizado e centralizado para você mexer. Acho que deu para entender, né, o funcionamento da ferramenta. Topologia. O que é isso aqui? Topologia, essa aqui é uma topologia drag and drop para você poder desenhar a sua própria, vamos colocar aqui, ó, TP MTZ, vamos supor, tá? MTZ na rede 01 aqui, tá bom? Você pode ter várias redes, né, na sua matriz, mas serve para você poder criar a sua topologia manualmente, tá? Então você vem aqui em adicionar, ó. Aqui, ó, dispositivos do inventário, vamos supor que lá no meu inventário eu já tivesse vindo aqui meus servidores, meus switches, né, meus desktops, meus notebooks, etc. Você pode clicar aqui, ó, e puxar e selecionar, estes dispositivos que estão lá no seu inventário. Tá bom? Como aqui não tem nenhum, óbvio que ele não vai puxar, né? Mas serve deixa eu demonstrar rapidamente aqui para vocês. Por exemplo, vou adicionar um switch aqui, ó. Eu vou chamar ele de switch core. Tá bom? Vou colocar aqui, sei lá, Cisco 9200 Catalyst, né? Bom, é um switch de 48p. Pronto, uma descriçãozinha aqui, 48 portas. Aqui você vai escolher a cor dele, vou jogar um vermelho aqui, ó. Ou um azul, eu gosto de azul. Azul Net10 aqui, ó. Não lembro do código do Net10 aqui, mas vou deixar o mais próximo possível. Então, se comportar como um dispositivo é porque você pode adicionar essa forma, que é uma forma, né, é um componente, você pode adicionar ele como se fosse um dispositivo ou somente como um elemento na tela mesmo, para você manipular, tá bom? Mas nesse caso aqui, eu vou fazer ele se comportar como se fosse um dispositivo, tá bom? Então, vou adicionar. Olha aí, ó, já puxou ele na nossa tela. Vocês vejam que não dá para ver nada internamente dele aqui, né? Quando eu coloco o mouse em cima, vocês vejam que ele já puxa a descrição aqui, ó, Cisco 9200 Catalyst 48 portas. Eu vou entrar de novo dentro dele e vou aumentar um pouco a transparência. Vou deixar aqui em 20% aqui, para dar para ver o texto dentro dele, ó. Tá bom? Então, aqui tá, vou diminuir ele também, vou deixar ele menorzinho. Você pode dar um zoom para afastar, você pode dar um zoom para aproximar aqui, tá bom? Sem nenhum problema. Então, agora eu vou simular, como eu não tenho uma máquina no meu inventário, eu vou adicionar uma forma que vai representar uma máquina, tá bom? Vai representar o meu servidor Proxmox lá, então. MX-01, tá bom? E aqui eu vou colocar, ele já puxou o nome ali, mas eu vou colocar aqui, virtualizador. Opa, escrevi errado. Pool principal.
Vamos deixar ele de cor vermelha, né? Um vermelho mais vivo aqui, ó. E com a transparência, vamos deixar a transparência dele em 30. Se comportar como um dispositivo, tá? E aqui é para ajuste de posição, espessura da borda, né? Você pode escolher se a linha é tracejada, pontilhada, tá bom? Então aqui, né, tem muitas opções aí para você mexer. Então adicionei meu servidor Proxmox aqui, também vou redimensionar ele um pouco, deixar ele pequeno aqui. Legal, Juliano. Meu servidor Proxmox está conectado ao meu switch na porta 10, tá bom? Vamos supor, ó, conectei. Opa, eu soltei antes aqui. Na porta 10. Cadê a porta 10? Está mais para baixo. Aqui. Ok, conectar. Então ele já criou a conexão aqui. Juliano, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, botão direito na linha, ó. Poxa, não gostei, cara. Eu quero que essa conexão aqui venha do switch, que é o destino. Estão vendo a seta? O switch é o destino. Então, eu quero que ele se conecte na lateral esquerda do switch. E quero que ele se conecte na lateral, direita da origem. Bom, vou deixar aqui do lado. Então, você tem essa flexibilidade. E olha que interessante, colocou aqui em cima, ele já aparece, ó. O Proxmox, né, se comporta como dispositivo, né? Aqui também, ó, mostra no switch, né, que o Proxmox 01 está conectado nele na porta 10, estão vendo ali? Então, aqui também, ó, se eu clicar com o botão, der 2 cliques em cima, ele vai falar aqui, ó, você pode dar o nome da interface. Vamos supor que a interface do Proxmox lá seja essa ITH0. E os switches, a gente já viu, né? Vamos supor que seja giga/1/0/10, né, que a gente já viu. VLAN, vamos colocar aqui, VLAN SRV, que é a VLAN de servidores. Tipo da linha, eu posso escolher, ó, se eu quero ela em bisel, reta, integraus, curvas de 90 graus. Isso é pra quê, tá, gente? Já viram que agora o desenho tá muito simples, né? Mas depois que o desenho começar a ficar complicado, olha lá que interessante, ó. Então agora ele já puxou aqui o nome das interfaces, tá bom? Então ele já mostrou que é a giga 1/0/10 do switch de 40 portas aqui do Cisco e a TH0 aqui do Proxmox. Interessante, né? Vocês vejam que já começa a ganhar um corpo aqui a nossa infraestrutura. E assim vocês vão conectando aqui. Pode ter outros switches, você podem fazer o estaqueamento entre switches aqui, né? Simular o estaqueamento, né? Vocês podem conectar eles, fazer trunk port, colocar assim, poxa, na porta tal, como vocês viram aqui, né? Vocês podem colocar esse disclaimer na configuração. Eu posso vir aqui também e colocar, por exemplo, aqui na descrição, né? Que esse switch aqui, ele é o switch core, né? Acho que eu já coloquei ali, né? Vou colocar aqui esse switch core, rede, servidores, tá bom? Você poderia colocar aqui, tem um trunk na porta tal para passar a VLAN, papapá, né? Eu tenho aqui esse switch que está em Spine Leaf conectado com os outros switches assim, dessa forma. Então, tudo isso aqui você pode colocar, e é importante colocar na descrição, sabe por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, agora eu coloco aqui, ele já vai adicionando os dados aqui do switch, tá vendo? O que eu faço, que eu gosto muito, eu vou lá e dou um show running config no switch e colo aqui. Colo na descrição, tá? Eu coloco aqui o meu tópico, que eu gosto, e venho aqui e colo o resultado do show running config aqui, tá? Por quê? Porque fica aqui os dados. E aí, olha que bacana, né? Lembra de salvar aqui? Olha que bacana. Eu venho aqui e gero um PDF. Ó, vou gerar um PDF. Ele vai gerar um PDF dessa topologia que você acabou de criar. Olha lá que interessante, com as tabelas, tudo feitinho ali, ó. Proxmox, uma porta origem TH0, com o switch core na giga 0/1 com a VLAN servidores. Olha que legal, hein? Então, vocês vejam ali, ó, os dados do switch que eu coloquei, switch core da rede de servidores. Tudo isso de forma muito simples, né, gente? Isso aqui seria um trabalho de, sei lá, para montar uma documentação disso aqui, montar uma topologia disso aqui, seria um trabalho gigantesco para ser feito. Você que é da área de TI, você sabe o quão valoroso é esse tipo de trabalho e você poder ter esse desenho na sua mão. Concorda comigo? Então aqui você pode movimentar, né, as tags aqui, as caixas de texto para poder ficar de acordo, porque vai chegar uma hora que vai ter muito, né? Vai ter muita conexão aqui, então você vai querer mudar o ângulo da linha, você quer que a linha venha por cima e não por baixo, pelo lado e não pelo outro. Enfim, por isso que tem todas essas opções aqui de você clicar com o botão direito. Tem outra opção também, né? Vocês estão vendo que o meu cursor ali está em forma de mão, né? Tá com uma mãozinha. Se você segurar o Shift, ele muda pro dedinho, tá vendo? Ó. Por quê? Porque você pode selecionar tudo isso aqui também, ó. Ó, soltou. Aí você não precisa ficar movimentando um por um, tá bom? Detalhes, né? Coisas simples, mas muito funcionais para a gente que é da área de TI. Diagrama de rede. Aqui, gente, a gente está falando de um outro nível, né? Eu vou mostrar essa funcionalidade mais para frente para vocês, mas eu dependo das integrações para mostrar isso, tá bom? O diagrama de rede é o quê? O diagrama de rede, quando você cadastra aqui nas integrações, eu vou clicar aqui nas integrações, também não tem nenhum dispositivo, mas você vai cadastrar, por exemplo, o teu firewall,
os teus access points, os teus switches aqui gerenciáveis, né? Você cadastra eles aqui, né? Por exemplo, eu vou cadastrar um FortiGate aqui, tá bom? Aí você vai colocar lá teu FTG-01, opa, FTG-01, né? Coloca o disclaimer aqui, por padrão, sempre deixa aqui a prioridade 99, ok? Aqui você não precisa, mais para frente eu vou explicar como que funciona esse método aqui, tá? Então aqui, ó, você vai escolher um método de conexão com o FortiGate. O FortiGate tem API REST, né? Mas eu indico vocês a utilizarem o SSH. Então você vai colocar aqui o IP, a porta SSH que você usa, né? Tem gente que usa portas diferentes, né? Usuário, senha, né? Aqui é o database, às vezes, né? Para poder fazer a consulta, alguma outra questão. Aqui ele pede de novo os dados para poder fazer a segunda validação aqui, né? Tá bom? Então, no final, usuário e senha. Deixa eu colocar aqui, ó, sei lá, vamos supor aqui que você fosse colocar aqui 192.168.1.10, que é o teu FortiGate. O usuário aqui seria root, a senha seria master, database você não tem, né? Nesse caso aqui não precisaria, só no caso de um GLPI, de um Zabbix aí, né, provavelmente. Bom, então, aqui, ó, você pode clicar no link aqui para ver o que você colocou, se for correto, e salva. Quando você salvar, ele vai aparecer para você fazer a sincronização. Tá bom? Mas para essa sincronização funcionar, depende de outras coisas também, tá bom? Eu vou excluir aqui, que é só um outro. Então, depois que você fizer isso aqui, o que vai acontecer em relação ao diagrama de rede? Ele vai coletar as informações do seu FortiGate, de quem são os vizinhos, LDP e CDP dele, quem são os switches que estão do lado, quem está conectado em qual porta, quantos dispositivos tem abaixo daquela porta. Só que ele vai fazer como se fosse o desenho da sua topologia, dessa vez, só que de forma automática. É isso que é o diagrama de rede. Tá? Ele vai diagramar dispositivo por dispositivo, depois ele vai olhar e vai entender, legal, ó, esse switch aqui se comunica com o FortiGate lá nessa porta aqui, na porta, então esses dois aqui estão se conectando, ele conecta os dois automático para você. Diferente da topologia, que você precisa ir nela, clicar, montar o esquema e conectar eles e colocar as descrições, aqui não. Aqui ele faz a busca automática com base na integração SSH que você colocou aqui abaixo. Interessante, né? Então, mais para frente, a gente vai fazer isso juntos também, mas não nesse momento, que essa aqui vai depender de muita configuração para a gente fazer, tá bom? Outro item muito interessante, descoberta. A descoberta é a base do inventário, que a gente olhou lá pro primeiro. Então, ou seja, sem uma descoberta não existe inventário, tá bom? Mas, entretanto, né, ó, você clica aqui em descoberta, aqui você vai poder cadastrar as suas descobertas de rede. Tá bom? Mas vocês vão de concordar comigo que para fazer uma descoberta de rede eu preciso de algumas coisas. Por exemplo, eu preciso saber o range da rede. Né? Nossa, Juliano, como é que eu vou saber o range da minha rede? Aqui tem, né, algumas indicações aqui, né, para você poder fazer a configuração do seu range de rede. Mas, gente, é algo realmente muito simples. Eu indico vocês, tá, a não colocarem um /16 aí, né, ou um sei lá, um /8. Então, também, para vocês não terem muito tempo, né? Porque quanto maior a rede que você está escaneando, está descobrindo, maior o tempo que vai demorar para aparecer essas informações para você lá no inventário, tá bom? Então, eu indico fazer de /24 em /24. /24, a gente sabe aí, vão ter aí 254 dispositivos aí, mais ou menos, né? Para você, se você não reservou nada em HCP, etc, lá, né? Para você fazer a descoberta, tá bom? Então, se você tem uma rede, só título de exemplo, né? Não lembro agora exatamente do número, mas um /16 lá era 65.500 e lá vai tantos dispositivos que você poderia ter. Então, para fazer a descoberta de um /16, né, como está aqui embaixo, aqui, ó, tá aqui, ó, inclusive. Eu falando aqui, tá aqui, ó. 65.536, quase acertei. Então, é muito dispositivo para fazer uma descoberta. Então, eu indico vocês a fazerem de /24 em /24, né? Se a gente for pegar aí um /8, né, por exemplo, tem gente que deixa a rede já em /8, não indico, né, mas né, deixa a rede em /8. A gente vai ter aí milhões de dispositivos, né, 16 milhões, mais de 16 milhões, lá 16 milhões e 500, 700 mil, lá não lembro. Tá bom? Então, é muito dispositivo para fazer descoberta. E ele vai passar IP por IP fazendo essa varredura. Então, eu indico você, como eu já disse, fazer o cadastro do seu range de rede de /24 em /24. Para quem não entendeu nada do que eu falei, eu vou mostrar bem tranquilo aqui como que faz isso. Né? Você vai chegar na sua máquina, vai dar um ipconfig. Nossa, Juliana, nem sei como que chega nessa tela preta que você está aí. Então, vamos fechar aqui. Ó, porque às vezes você vem aqui no canto, ó, na pesquisa do seu, e dá um cmd. Tá vendo essa telinha preta? Botão direito, executa como administrador para ter certeza, né? Que ele vai exibir o que você quer. E traz ele para cá, ó. E digita ipconfig. Tá bom? Vocês vão ver que, dependendo da sua máquina, se você está conectado no cabo, se você está conectado no Wi-Fi, se você está conectado no modem 3G, enfim, né? Ele vai ter diversas adaptadores de rede. No meu caso, eu estou no Wi-Fi aqui, ó. Tá bom? Então, vocês vejam que o meu IP é esse aqui, ó. Juliano, como é que eu faço para saber qual é o /24 desse endereço aí? Como que eu faço isso que você acabou de me falar?
Ó, basta na hora de cadastrar. Vocês estão vendo aqui, ó, vou copiar. Aqui embaixo, na verdade, já está dizendo, tá? Mas eu não vou entrar no mérito da máscara aqui, tá bom? Vamos entrar aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Para quem não sabe mesmo, né, é leigo totalmente nisso aqui e não quer saber, tá tudo bem. Você vem aqui, novo range. Você vai cadastrar o seu range aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, range casa, tá bom? Pum. O que você vai fazer? Você vai simplesmente apagar o último número e colocar um zero. E barra 24. Somente. Pode ser que, vamos dar um exemplo, você copiou o número lá, né, e aqui, na hora que você copiou o número do seu prompt, seu comando, seu CMD, na hora que você copiou aqui, Juliano, mas o meu não é um 92168, o meu é um 7216. Tudo bem. O meu é um 721622, Juliano. Então, na hora que você copiar, ele vai estar assim, né? 172161022, correto? Então você vai a mesma coisa. Vou apagar os dois, o último até o ponto aqui, colocar um 0 barra 24. Só isso. É assim que você cadastra a rede da sua casa. Juliano, o meu também não é nenhum 92 e não é um 72, o meu é 101042. Tá bom? Então o seu vai vir assim, ó. 101042, que é o IP da sua máquina. A mesma coisa, você vai apagar o 42 até o ponto, vai colocar um 0, vai colocar um barra e vai digitar 24. Só isso. Simples, né? Aqui, localização, isso aqui você pode colocar, ó, range da minha casa, localização, casa de cima, onde eu moro aqui tem casa em cima e casa embaixo, vamos supor. Tá bom? Então, é isso que eu estou explicando para vocês. Vocês vão cadastrar o range de rede aqui, ó. Pronto, ó, range da minha casa. E por que a gente está falando isso aqui? Lembrando que a gente está falando da descoberta de rede. Para a gente poder fazer a descoberta, eu tenho que ter o range da rede. Outra coisa bem interessante, e aqui eu vou talvez perder um pouco mais de tempo explicando. Quando você for fazer uma descoberta, você está na rede da sua empresa. Você há de concordar comigo que é muito provável que exista um domínio na sua rede da sua empresa. Tá? Sei lá, vamos supor aqui que se chama lá, igual a Microsoft mesmo chama, né? Contoso.local. Essa seja a rede aí da sua empresa. Tá bom? Aqui já vai, né, a gente já vai falar com o pessoal de TI automaticamente, né? Não tem como. Então vamos supor que seja a rede Contoso.local. Você vai ter que vir aqui cadastrar os usuários que você usa na sua rede. Né? Eu vou até abrir uma aqui, ó. Essa da Windows aqui, ó. Essa aqui já está cadastrada, ó, esqueci de limpar. Mas vamos aproveitar, não tem nenhum problema. Né? Você vem aqui, cadastra o Windows, aqui você dá o nome, né? Credencial Windows da matriz, por exemplo, né? Você cadastra aqui como você quiser. Eu separo sempre, né? Obviamente, eu já indico fazer dessa forma. Windows, Linux e outras aplicações que você usa, HTTP, HTTPS, aí, né? Para você poder separar isso aí, tá bom? Então coloque dessa forma aqui, Windows, Linux, separando os sistemas operacionais, porque não dá para eu cadastrar uma credencial aqui que seja para Windows e para Linux junto. Aliás, dá, mas eu não indico, tá bom? Então vamos supor que eu estou cadastrando a rede, a credencial usada no meu domínio Microsoft, na minha rede, né, no meu LDAP lá, no meu AD, tá bom? Então você vem aqui, cadastra o Windows, você vai selecionar. Aqui ainda não está na versão nova já vai existir aqui um campo indicando você se cadastrar o Windows, selecione tais protocolos. Se cadastrar Linux, selecione X protocolos e etc, tá bom? Então, mas basicamente para Windows é isso aqui que você vai usar, ó. SMB, WME, RDP, VPC, LDP, pode ser um telnet também, pode, tá? Mas isso aqui é o básico que você precisa para cadastrar, para na hora da descoberta a ferramenta poder identificar do que se trata esse protocolo, este usuário, essa senha, e poder ajudar na descoberta de rede. Então aqui você vai cadastrar, ó. O usuário da minha rede é administrator, pum. Mas eu tenho mais um, eu tenho, vamos supor que todas as máquinas da sua rede, menos da TI, utilizam administrator. Todas as máquinas da unidade onde você está usa administrator. Mas as máquinas da TI, vamos supor que use root, tá, como senha de rede. Tá? Inclusive é uma boa prática, né? Não deixar as máquinas da TI, né, usando as mesmas credenciais. Só que tem um porém. Poxa, Juliano, para esta administrator, eu uso essa senha aqui que eu cadastrei. Ó. Mas para o root eu uso outra senha. E agora, Juliano, o que eu faço? Você vem aqui e cadastra. Ó. Sei lá, vamos supor que a senha do root seja master. Você vem e adiciona. Tá bom? Então você veja aqui, senha master. Então, aqui, o que vai acontecer? Na hora de fazer a busca, ele vai olhar o protocolo que você selecionou, o usuário e senha e as senhas que você cadastrou, para poder tentar fazer a captura de informações daquela máquina. E com isso, o que acontece? Você enriquece a descoberta. Você há de concordar comigo que se eu fizer uma descoberta, a gente chama de a seco, né? Eu faço uma descoberta sem usuário e senha da rede. Ele vai trazer pouca informação. Né? Ele vai trazer dados provavelmente ali, de DNS inverso, de ping, de um WMI ali, talvez, né, um Samba que tiver com as portas liberadas, ele vai trazer alguns dados para você. Talvez o IP, o MAC, mas ele não vai
provavelmente não vai trazer o nome da máquina, não vai trazer se era um Windows, se era Linux, você entende? Então, se você cadastrar as credenciais, na hora de ele estiver varrendo IP por IP, ele vai utilizar uma dessas senhas aqui para extrair informações do dispositivo, tá bom? Então é por isso que é importante você cadastrar uma credencial que você usa na sua rede, tá bom? Na hora que você fizer isso aí, ele vai fazer como que eu posso dizer, a captura dessa informação, tá bom? Então aqui no final, o que acontece? Se você tiver, só finalizando essa parte, se você tiver mais usuários que você usa, poxa, Juliano, eu tenho um usuário que é local que eu uso também. Então eu indico você a cadastrar numa outra credencial, por exemplo. Eu já vou falar da credencial local, tá bom? Aqui só terminando essa aqui então, você vai selecionar que esse aqui é usado para Windows, você usa em, sei lá, em servidor, desktop, roteador que nem tem como, né? Mas, enfim, notebook e outros, tá bom? Então, você selecionando isso aqui não precisa, né, cadastrar você não vai, como que eu posso dizer, limitar ela, não. Isso aqui eu só uso para, essas senhas aqui eu só uso para este range. Para o outro range eu uso outras senhas. Isso para isso que serve essa opção aqui, tá bom? Então, e aqui você vai e atualiza a sua credencial. Então, fechando aqui, eu vou mostrar agora uma credencial local para vocês. Já está até cadastrado aqui, ó, inclusive. Como que funciona? Da mesma forma, só que aqui, ó, em vez de eu selecionar a parte do My User para LDP, etc. ali, eu seleciono Local User, que é o famoso ponto barra que a gente dá lá, né, no usuário local, tá bom? Então, o que eu faço lá? Suporte, Administrator, né? Por exemplo, Juliano, toda vez que eu estou formatando uma máquina, a senha que eu uso nas máquinas ou é suporte ou é administrador. Entendi. E eu também uso, Juliano, duas senhas diferentes. Para suporte eu uso essa senha, e para administrator eu uso essa senha. Entendeu? Então, na hora de fazer a busca, a descoberta, também ele pode utilizar essas credenciais aqui para descobrir informações das máquinas. Né? Isso aqui acontece muito, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha diversas máquinas na rede, mas as máquinas que eram, por exemplo, Thin Client, os Thin Client, o ThinPad lá, né? Essas máquinas, eu não usava um usuário do domínio, que é aquela que a gente estava vendo anteriormente. Eu usava uma senha local, que era essas aqui. Então, para fazer a descoberta de informações desse tipo de dispositivo, você vai precisar cadastrar um usuário local. E aqui segue o mesmo padrão lá, né? Usuário local, aqui pode ser Linux ou Windows, nesse caso aqui é o Windows, né? Então eu selecionei Windows, pode ser um servidor, pode ser um desktop, notebook, outros. Vem, óbvio que aqui não é um usuário de domínio, né? E aqui é só você salvar, atualizar sua credencial. No caso ali eu vou atualizar a credencial. E Linux, a mesma coisa, ó. Linux, por exemplo, em Linux, Juliano, eu uso na minha rede vários usuários Linux, desde root, admin, suporte, e de 3 a, por exemplo, às vezes eu uso, pode ter usuário que é root e a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas pode ser que às vezes seja root, mas seja 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então você tem que cadastrar essas possibilidades de senhas aqui embaixo. Tá? Você não precisa atrelar elas a um usuário específico, mas você tem que cadastrar elas aqui abaixo. Tá ok? Admin, mesma coisa, suporte, enfim, você cadastra todos os possíveis usuários e todas as possíveis senhas que você utiliza aqui embaixo. E aqui, óbvio, né, você não precisa colocar dados do domínio, nada, porque você não vai utilizar domínio nesse caso aqui do Linux. Né? Ou pode também, mas neste caso aqui não era. E tudo isso para quê? Tudo isso para fazer uma descoberta. Então, na hora de você fazer a descoberta, ó, vamos lá. Já cadastrei o meu range de rede. Já cadastrei a minha credencial, agora eu vou fazer uma nova descoberta. Vou colocar aqui o nome de desk-01. Qual range que eu vou fazer? Eu vou fazer nesse range aqui, no 10.1.0.0.24. E, olha, aqui eu não tenho um agente, ó. Já vamos falar desse cara. Então, poxa, na rede da minha casa, eu não uso Linux. E também não tenho domínio. Então eu vou usar só as credenciais locais. Pode ser que você esteja fazendo a descoberta lá na sua empresa e use todos. Não, aqui a gente, nessa rede aqui tem Linux, tem Windows e tem usuário local. Então você seleciona todas. Se você só seleciona, aqui no caso você tem que selecionar qual usuário você vai usar nessa descoberta. Quais usuários e senhas, quais credenciais você vai usar para aquela determinada descoberta. Então vamos falar aqui do agente agora. O agente é mais um item que você precisa para fazer a sua descoberta. Isso aqui diz respeito à criptografia. Vou gerar um novo agente aqui, vou colocar aqui AGT-01, para criar agente. Pronto, olha lá, ele criou um token. Por quê? Porque você vai baixar o Discovery Agent aqui, ó, que é o agente que você vai colocar lá na sua rede. Tá bom? Vou clicar aqui, ó. Pronto, estou baixando lá o Discovery Agent. Esse carinha vai instalado, eu indico, no seu servidor de AD, por exemplo. Vou abrir aqui a ferramenta. E aqui nós temos o Discovery Agent, tá? Na versão que ele está ali. Ó. Então você pode pegar ele, instalá-lo, né? Ele vai pedir aqui executar como administrador. Deixa eu abrir a tela para vocês se familiarizarem aqui. Mais informações, executar assim mesmo. Abriu aqui.
Sim. Deixa eu trazer ele para a tela. Então aqui está a cara do famigerado Discovery Agent. E agora, Juliano, o que eu faço? Agora você vai pegar, tá vendo o token aqui que você gerou do agente? Você vai copiar ele aqui e vai colocar lá no seu Discovery Agent. Olha lá, vou testar a conexão. Ó. Tá vendo que ele já deu como instalação concluída. Ele instala como serviço, né? Então aqui você pode encerrar agora. Se você atualizar, ele já vai ficar online. Agora ele está offline, né? Atualiza, está online. Tá ok? Por quê? Porque ele já comunicou com o token que você criou. Tá ok? Então agora você pode ir lá e fazer a sua descoberta. Vem aqui, já tem um agente online, só tem um, né? Então ele já deixou pré-selecionado. Vou colocar esse cara aqui, vou selecionar o meu range de rede e vou colocar o nome de descoberta-01. Iniciar descoberta. Bom, eu não vou fazer agora, num outro momento a gente faz uma dessa completa somente para essa funcionalidade, mas agora eu só gostaria de mostrar para vocês. Então a gente já viu aqui a parte de descoberta, o diagrama. A descoberta a gente já viu, né? A gente não fez uma, mas eu já expliquei ela. O range de rede a gente já sabe para que serve. O agente a gente já sabe para que serve. Vocês viram que aqui do lado no agente, é interessante a gente passar por ele, aqui há o host agent, ok? Aqui temos o host agent. Para que cargas d'água serve este host agent? Eu vou baixar ele aqui. Baixando, acho que esse aqui dá para a gente mostrar na íntegra. Mais uma vez, deixa eu trazer a tela do downloads para nós. Deixa eu atualizar aqui. Ok, tá aqui, ó. Botão direito, executar como administrador. Mais informações, executar assim mesmo. Vamos trazer a telinha aqui. Mandei instalar. Deixa eu ver se eu consigo trazer. Ele pediu aqui, ó, se eu gostaria de atualizar. Por quê? Porque na minha máquina eu já tenho o host agent instalado. E para que serve esse host agent? Né? Olha lá, ó. Deixa eu colocar aqui uma. Eu vou colocar aqui, ó, um novo token. Tá vendo que eu não tenho nenhum aqui, né? Então eu vou criar um novo token aqui. Vou colocar a HG, host agent, na verdade, TKG-01. Criei. Então tá aqui, ó. Criei ele. Aqui tá alguns comandos para como fazer a instalação dele no Linux, tá bom? E para que serve? Esse host agent, ele não é um host de descoberta. Ele é um host que vai instalado no dispositivo para você poder também gerenciar ele remotamente. Óbvio que ele vai descobrir tudo sobre esse dispositivo, né? Ele vai pegar informações do dispositivo, vai trazer para você aqui, mas ele não tem o intuito de fazer uma descoberta, diferente do Discovery Agent, que faz a descoberta na rede inteira. Esse aqui é dispositivo a dispositivo. Então, assim, depois que você descobriu tudo que está na sua rede, você pode vir aqui no host agent e falar assim, legal, eu vou instalar o host agent agora em todos os meus servidores, né? Ou eu vou instalar em todos os meus desktops, em todos os meus notebooks que vai para campo, porque aí vem o pulo do gato. A gente pode ter uma gestão remota, qualquer momento que um dispositivo desse se conecta à rede, a gente pode ter uma gestão remota dele. Então eu vou copiar aqui, abrir, vou colocar o novo token aqui, testar a conexão. Reiniciando o serviço, ok, ó, instalação concluída com sucesso, vou encerrar. Olha que interessante, agora eu vou lá no meu inventário. Olha que bacana, hein? Vocês viram que já apareceu um dispositivo aqui no meu inventário, que é o meu desktop que a gente viu aquela hora lá, que na verdade não é um desktop, né? Aqui estão os dados dele, então a versão do meu Windows, etc. Juliano, o que é esse Cross IA? Esse Cross IA serve para extrair informações. E na hora que a gente entrar em detalhes aqui, ó, a gente vai ver o Cross IA buscando informações. Ó. É uma IA que busca no banco do próprio servidor do NetTen e também, através do host agent, informações do dispositivo para trazer para você aqui um resumão. Né? Então, ó, ele pôde dizer com 95% de confiança que esse é um Precision 7510, né, um Dell Inc, né, com domínio local, que é o workgroup local, né? E aqui ele vai trazer alguns dados dessa máquina. Olha que interessante, ó. Tudo bem certinho, viu? É um Intel, olha só que interessante, ó. 32 GB de RAM, não foram encontradas fontes, tá aqui o nome dele, 7510, workgroup, legal, né? E olha aqui, ó. Trouxe aqui daí a tabela de informações, né? Versão da BIOS, placa-mãe, né? Núcleos, processador, o clock, quantidade de RAM, os módulos de memória, né? Tem 2 de 16, discos físicos que ele utiliza, placa de vídeo, sistema operacional. Olha que interessante, isso aqui são os dados da minha máquina aí, tá bom? Para vocês darem uma olhada, isso aqui é uma máquina teste nossa, né? Programas instalados aí, ó. Outra, NetTen Host, o que é isso aqui? É exatamente o token que a gente utilizou, tá bom? 2.0,
e aqui os dados de CPU dele, ó, em tempo real. Como eu acabei de instalar, né? Deixa eu ver aqui se ele já vai trazer mais alguma coisa. Ele traz no próximo heartbeat, né? Que é o próximo batimento ali, né? Então aqui ele já vai trazer os dados dessa máquina em tempo real. CPU, memória e disco. Comandos remotos. Aqui tá o que eu falei para vocês que daria pra gente mexer bem bacana, né? Vamos clicar aqui, novo comando. Vou digitar o comando aqui. Vamos dar um ipconfig nele. Só para enviar. Pronto, já trouxe. Então tá aqui, ó, o resultado do ipconfig mandado. O que aceita, Juliano, nesses comandos? Tudo que o PowerShell suporta. Tá? Então essa CLI aqui, na hora que você puxa essa telinha, aqui, a nova versão já vem com a tela do CMD do prompt, né? Tá bom? Essa versão aqui está na versão anterior. Aí. Então, o que acontece? Você vai mandar aqui, sei lá, um ipconfig /a, enviar comando. Será que eu errei o comando? Não, isso aqui. Então, ó, você veja que ele já trouxe mais informação. Tá bom? Então ele vai trazer a informação em tempo real da máquina mesmo, do que está acontecendo lá. E você pode, por aqui, instalar programas, desinstalar programas remotamente, tudo através desse comando. Você pode desligar o dispositivo. Você pode pegar a localização, né, latitude, longitude do dispositivo, tudo por essa interface aqui. Tá bom? Então vocês vejam que... Deixa eu ver se ele já trouxe um dado. Ah, não trouxe ainda. Mas só queria mostrar o monitoramento para vocês. Então, isso aqui é com o host e agent instalado, né? Então, já mostrei para vocês em tempo real. Então, voltando lá para os agentes, então essa é a diferença entre um discovery agent, que serve para fazer uma descoberta na rede, e de um host agent, que serve para você poder instalar nos seus dispositivos, no seu desktop, nas suas estações, e poder fazer essa gestão dos dispositivos remotamente. Credenciais a gente já viu, integrações eu já expliquei, que aqui são integrações com sistemas, também, né, mas principalmente dispositivos de rede aqui, tá? Aqui vão firewalls, né? Aqui se a gente olhar aqui, vocês vão ter uma ideia da gama, né? Desde de roteadores, controladoras wireless, parte de monitoramento aqui, né? Os hábitos de LPI, etc, que usa também. A parte de switches, aqui o core que a gente tem, a parte de firewalls também, tem Meraki, tem o FTD, né, da Cisco, tem o ASA também da Cisco, né? FSense, FortiGate. Aqui tem uma nova forma da gente poder fazer a detecção automática do dispositivo. Isso aqui ainda está em fase de testes, né? Que você não precisa vir aqui classificar. Você só vem, seleciona IA, coloca o IP, a porta, usuário e senha, e ele vai e descobre as informações automaticamente, tá bom? Mas essa vai para as próximas versões. Então aqui está a parte de integração. Relatórios, é para você tirar os relatórios exatamente do que a gente acabou de ver ali, a parte de descoberta, das integrações, ó, o inventário. Se eu tirar um relatório aqui agora, né? Obviamente que vai... Vamos ver o que vai vir a minha máquina, né? Olha lá, um dispositivo, né? Então se eu exportar para PDF isso aqui... Opa, não estava exportando para PDF. A gente só está fazendo Excel agora. Aqui vem um resumo, né? Do que tem ali, ó. Total de devices online, offline, etc. Redes, etc. Né? E aqui trouxe o dispositivo lá. Exatamente o dispositivo que eu mostrei para vocês lá com os dados do inventário. Tudo. Então se você tivesse aqui 1000 dispositivos, você teria agora, em poucos cliques aí, o inventário de todos os dispositivos da sua rede. Que mais? A auditoria. A auditoria eu não limpei. A auditoria tá... O que é isso aqui, ó? É tudo que foi feito. Né? Toda a parte de logs, usuários, diagrama, credenciais, ó, quem alterou, quem criou, quando que alterou, quando que criou e etc. Tudo aqui. Isso aqui é a parte de auditoria avançada. Os logs ali é simplesmente para te balizar ali, muitas vezes é usado para fazer rollback de alguma ação, de alguma questão que você fez. Né? Tá bom? Os logs estão aqui disponíveis também. Usuários eu já mostrei, serve para você cadastrar novos usuários. Né? Por exemplo, eu quero criar o usuário N1 aqui, por exemplo, para minha equipe de N1, que vai ser N1... Opa! N1... E a senha aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai ter acesso básico, avançado, administrador ou root. Né? Então, eu vou colocar como básico aqui, né? Aqui você pode colocar os dados de contato, aqui no caso, né? É opcional. O CPF de quem vai usar, ou atrelar esse usuário a uma pessoa, ou não, né? Também. Tá bom? Então, vamos criar. Aqui o Google reclamando, né? Que a senha tá fraca. Tá bom? Então, criou um outro usuário. Seja, esse aqui é o root, é o usuário que nasceu com a organização. Né? Você pode criar outros root? Pode, mas esse aqui é o principal. Né? E o usuário nenhum que a gente acabou de criar. Chamados, né? Vamos supor que a IA, você veio aqui na IA e a IA não conseguiu te responder, né? Se você vier aqui, ó, você pode perguntar para a IA o que você quiser. Você viu que eu saí do onboarding, né? Ó, voltei para o onboarding, né? Porque aqui esse usuário, né? Tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui, a própria IA ensina no onboarding a fazer, tá bom? Mas agora eu estou passando item a item aqui. Então, essa parte do falar com a IA aqui é perguntar, ó, como eu faço para descobrir
o CDIR da minha rede e cadastrar no NetTen. Eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Isso aqui é nada planejado, ó. Só para mostrar para vocês o que vai acontecer. Olha, ela até explicou os termos, ó, o que é o CDIR, etc. Ali, né? O CDIR, né? Eu até escrevi errado, ela me corrigiu. Ó, descobrir o CDIR da sua rede, Classic Interdomain Routing, é uma forma, as faixas de IP de rede, olha lá, ó, ele está ensinando, dê um IP config, procure pela rede conectada, exatamente o que eu fiz com vocês ali, tá bom? Então vocês vejam que a IA está muito bem treinada para responder. Mas, entretanto, poxa, Juliano, não consegui ainda, porque preciso abrir um chamado. Vem aqui, abre o chamado. Abrir o chamado, dúvida, erro, sugestão, uma requisição que você queira. Pô, Juliano, queria pedir uma consultoria, queria pedir por exemplo, uma pessoa para acompanhar a gente em alguma questão, etc. Né? Questões de feedbacks também, elogios, né? Alguma satisfação, alguma reclamação. Estamos todos abertos aqui. Então aqui você vai selecionar a sua prioridade e escrever para a gente aqui, abrir o chamado. Vai chegar para os nossos atendentes aqui poder te atender da melhor forma possível. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o primeiro overview do NetTen. Né? Então é uma ferramenta formidável aí que veio para realmente apoiar a TI e trazer algo realmente de valor e acessível. Né? Não é uma ferramenta aí exorbitante que você precisa pagar aí um rim para poder ter as informações da sua própria rede. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e contem conosco. Com Deus e tchau!